Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim, ó: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Na outra versão, Revista e Atualizada, fala para vos peneirar. Você sabe que o trigo ele tem que passar ou parte do processo do trigo é passar pela peneira. E uma peneira serve para separar aquilo que é bom do que não presta, daquilo que é ruim. Então Jesus chama Pedro e diz que o diabo reivindicou, reclamou peneirar a ele como trigo. E o interessante aqui é que Jesus não fala assim, Pedro, Pedro, mas ele fala Simão, Simão. Simão era o velho homem, Pedro, o novo homem, o que seria um apóstolo, e que faria um estrago no inferno como fez. Então Jesus naquela hora, ele chamou Pedro pelo nome do velho homem, daquele Pedro que era impulsivo. Você deve se lembrar que Pedro, na hora da prisão do Senhor Jesus, cortou a orelha do soldado com uma espada, e foi repreendido. Pedro foi também instintivo, agiu por instinto, no momento em que Jesus foi preso, e ele depois foi confrontado pelas pessoas na rua, e disseram que ele era um dos discípulos de Jesus, e Pedro o negou. Então, Simão era esse homem, do qual o bispo falou ainda há pouco, que tinha a natureza adâmica, ou a natureza terrena. Ele não havia ainda nascido do Espírito. Então, quando Jesus se dirige a ele, Jesus não chama ele de Pedro, como aquele que ele disse que edificaria sobre a rocha a igreja, mas ele chama ele de Simão, ou seja, ainda o filho de Adão, o filho do seu pai, da sua mãe, o filho da carne. E aí Jesus fala que Jesus revela algo que havia acontecido no mundo espiritual. Pedro não tinha visto, Pedro não sabia do que tinha acontecido, mas Jesus revelou para ele: olha, o diabo reclamou a sua alma, ele quis peneirar você. Aí ele fala em seguida assim, no versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, sinal que ainda não estava convertido, por isso chamado de Simão ainda, confirma teus irmãos. Na outra versão fala, fortalece os teus irmãos. Ou seja, quando você se for transformado num novo homem, quando você nascer do Espírito, então fortalece os outros. Agora, sempre que o diabo, ele percebe que uma pessoa, ela pode ser um instrumento de Deus para coisas grandes, o bispo falou de Deus fazer coisas, Deus é grande, então ele quer fazer coisas grandes. Então, quando o diabo
olha e percebe que aquela pessoa vai ser um instrumento de Deus para fortalecer outras, como foi o caso que Jesus falou: quando você se converter, você fortalece teus irmãos. Você vê que até hoje as epístolas escritas por Pedro e aquilo que a vida dele deixou, a história dele, nos fortalece. Quantas vezes você já foi para uma reunião em que o pastor falou: abra aí em 1 Pedro, 2 Pedro, olha só, Pedro disse isso, isso. Então, até hoje, o exemplo, o testemunho de Pedro, as palavras de Pedro fortalecem a igreja. Então, quando o diabo sabe que uma pessoa vai ser usada para ajudar outras, porque se você não ajudar ninguém, se você não ganhar nenhuma alma, se você não salvar ninguém, a sua alma ainda assim é preciosa. A sua alma ainda assim é valiosa. Uma única alma vale mais do que todo o ouro no mundo, do mundo. Uma única alma é valiosa para Deus. Se todo o trabalho que nós fazemos através de rádio, de televisão, todo o investimento, os milhões que a Universal investe todos os meses na mídia, na comunicação, se nós salvássemos uma única alma, já teria valido a pena, porque uma alma é valiosa. Agora, imagine você o valor de uma alma que vai fortalecer outras almas. Uma alma que vai ganhar outras almas, como seria o caso de Pedro. Então o diabo, ele quis peneirar. Até porque você sabe que ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, na nossa caminhada da fé, na caminhada da vida cristã, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda pessoa que é usada por Deus, ela vai passar por situações difíceis, desertos, peneiras, podemos chamar assim. E essas situações vão acontecer com a permissão de quem? De Deus. Você quer ver um exemplo também de peneira? Um outro exemplo em que é muito interessante, porque esse livro da Bíblia, ele mostra o que acontece na terra e vai mostrando também o que vai acontecendo no céu, no mundo espiritual, e que os homens não sabiam o que estava acontecendo. Jó. A Bíblia diz que o diabo apareceu diante de Deus, e Deus perguntou: de onde você vem? E ele disse: eu venho de rodear a terra. Aí Deus vai e diz assim: tens visto o meu servo Jó? E Deus elogia Jó, fala das qualidades de Jó, da sua fé, da sua integridade, da sua fidelidade. E o diabo então acusa Jó, faz uma acusação e diz assim: mas ele, em outras palavras, vou simplificar esse diálogo aqui, mas o que o diabo quis dizer foi o seguinte: ele não te serve à toa, pois. Debalde, a Bíblia fala, ou seja, em vão. O Senhor deu tudo para ele. O Senhor o abençoou em tudo, cercou a tudo que é dele com sebe. Eu não tenho acesso a nada. A vida dele é uma maravilha, só acontecem coisas boas. Se o Senhor tirar dele essa condição, o Senhor vai ver que ele blasfema na tua face. Ou seja, Satanás acusou Jó de ser um interesseiro. Ele te serve apenas por interesse. Se o Senhor tocar nele, ou permitir que eu toque nele, tire alguma coisa dele, o Senhor vai ver se ele não blasfema na tua face. Então,
a partir desse diálogo, houve da parte de Deus uma permissão, e coisas ruins começaram a acontecer com Jó. Ele recebeu a notícia da perda dos seus rebanhos, depois a notícia de que o telhado caiu e os seus filhos morreram no mesmo dia. E mesmo diante dessas tragédias, Jó manteve a sua fidelidade a Deus, manteve-se íntegro e não blasfemou. E era o diabo que estava provocando tudo aquilo, mas com a permissão de Deus. E depois, vendo Satanás que ele não mudou na sua fidelidade, na sua integridade, ele foi mais fundo. Ele disse assim: não, ele está assim porque ele ainda está saudável, mas se tirar a saúde dele, se tocar na saúde dele, ele blasfema na tua face. Então Deus vai falar assim: ó, não tire a vida dele. Você vê que o diabo só pode ir até onde Deus permite. Talvez você diga assim: poxa, bicho, mas será que Deus vai fazer isso comigo? Deus vai colocar doença em mim? Entenda bem, aquilo que aconteceu com Jó, eu vejo que foi uma pessoa que Deus usou para revelar para a humanidade quem é que faz o ser humano ter doenças, quem é o autor das doenças, das tragédias, das desgraças. Por isso houve essa revelação do que aconteceu na terra e do que aconteceu no mundo espiritual. Então, uma vez que ele foi tocado no corpo e perdeu a saúde, ele passou a, sabe, as pessoas tinham nojo dele porque ele se raspava com cacos. A própria mulher, a esposa, chegou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. Mas Jó foi e disse: você fala como qualquer doida, você está maluca, mulher, você está maluca, porque eu não vou fazer isso. Eu estava com Deus quando as coisas estavam indo bem, não é porque agora está indo mal que eu vou. Então Jó não pecou. E aí você vê que lá no final do livro de Jó, quando a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo que o diabo tinha tirado, mais do que isso, Jó, ele teve uma experiência pessoal com Deus, que era o que faltava. Ele temia Deus, mas ele não conhecia. Aí no final do livro de Jó, ele vai lá e diz assim: eu o conhecia só de ouvir falar, porque Jó, ele era orgulhoso da sua integridade, a ponto de chegar diante de Deus e dizer assim: o Senhor me pesa em balanças fiéis, que o Senhor verá a minha integridade. Veja se eu coloquei os meus olhos em alguma donzela. Então ele se orgulhava da sua integridade. E ele entra num diálogo com Deus em que ele contesta a Deus. Mas no final de tudo, Deus faz com que Deus se revela para ele de uma tal maneira que lá nos últimos capítulos, se você ler os últimos capítulos de Jó, ele chega ao ponto de dizer assim: ó, eu ponho a minha mão na boca, porque eu não vou falar mais nada. Aí ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo. Então, toda aquela situação serviu para fazer com que Jó fosse quebrantado e deixasse de conhecer a Deus apenas de ouvir falar, e ele pôde contemplá-lo. Ele teve a sua experiência pessoal com Deus. Então, voltando a Simão ou a Pedro, quando o diabo vê que uma pessoa, uma alma, tem tudo para ser instrumento de Deus, para fortalecer outras almas, então aquela alma, claro que toda alma é valiosa. Hoje o nome da vigília é vigília do quê? Então, você é valioso. Você é valioso. Todos nós somos valiosos. Mas se você
for um instrumento de Deus para fortalecer a outros, então a sua alma ainda será mais valiosa. Por quê? Porque o diabo sabe que se ele conseguir derrubar você, ele vai derrubar outros. Ele sabe que se conseguir atingir você, por exemplo, um pastor sincero, um homem de Deus sincero, que ganha almas, que é instrumento de Deus. O que a Bíblia fala sobre o pastor? Está lá: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, quanto mais usado você for por Deus, você pode ter certeza, mais difíceis peneiras você vai passar. Naquele momento, Pedro ainda não havia sido peneirado. Jesus disse: eu intercedi por você, para que você não desfaleça. Como quem diz assim, é porque Deus sabe do nosso limite, né? Ninguém é tentado ou provado além da sua condição. Ele disse: eu intercedi, como quem diz assim, eu não deixei, porque se você tivesse que passar agora, pelo que estava para vir, você não ia aguentar. Mas quando você nascer de Deus, quando você se converter, então aí você vai poder ajudar os outros. Mas o diabo já queria, porque é sempre assim. José seria usado para sustentar o mundo nos anos de fome, mas lá atrás até os irmãos se colocaram contra ele. Ele foi perseguido e vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi traído pela sua própria família. Você vê que Davi, enquanto cuidava das ovelhas malhadas do pai, ele teve momentos em que precisou enfrentar com as próprias mãos um leão e um urso. Veja que quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todos os meninos, todas as crianças nascidas do sexo masculino deveriam ser mortas. Quem assistiu os 10 mandamentos deve se lembrar do início da novela, em que isso aconteceu. O próprio Senhor Jesus, quando nasceu, também veio a ordem para que as crianças fossem mortas. Então o diabo faz de tudo para impedir que uma pessoa seja usada por Deus. Então, se você é um ganhador de almas, então a sua alma, como qualquer alma, tem o mesmo valor. Todas as almas são valiosas, só que você não vale por um só. Então derrubar você para o diabo é como levantar um troféu. Imagine um demônio chegar lá no inferno e dizer assim: ó, eu consegui usar uma mulher, eu coloquei uma pombagira no caminho daquele fulano de tal, que era um bispo, que era um pastor, que fez um estrago no inferno, e ele dizer assim: ele caiu com ela. Então, o que você acha que vai acontecer no inferno? Vai haver uma festa no inferno, assim como a Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se converte, há uma festa no inferno por um justo que se desvia. E quando se fala de um justo que ganha, que gera outros justos, então você pode ter certeza que é como se fosse um troféu. É igual quando os filisteus pegaram Sansão. Sansão sozinho fazia um estrago no exército dos filisteus. Sem armas nas mãos, com apenas uma queixada, ele matou 1000 homens. Então ele era o foco dos filisteus. Quando ele caiu, quando pegaram Sansão, então eles levaram Sansão para uma arena, para um lugar que todos os filisteus se reuniram e ele os divertia, a Bíblia diz. Eles riam, zombavam de Sansão, vazaram os olhos, furaram, fizeram ele de escravo. Aquilo ali que aconteceu com Sansão tipifica o que os demônios fazem quando eles conseguem derrubar uma pessoa que fortalece outras pessoas. Uma pessoa que é instrumento de Deus. Amém, pessoal? Então, naquele momento, Jesus não permitiu. Porque Pedro o quê? Não estava preparado para aquilo. Mas depois que ele
nasceu de Deus, foi batizado com o Espírito Santo. Você vê que no dia de Pentecostes, que para nós vai ser o dia 9, no dia de Pentecostes, quando Pedro recebeu o Espírito Santo, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Olha por que o diabo lá atrás queria peneirar ele. Aquele homem iletrado, aquele homem que era de um temperamento difícil, uma vez nascido do Espírito Santo, pescador, que Jesus disse, agora você vai ser pescador de homens. Na sua primeira ação, depois de ser possuído pelo Espírito Santo, 3.000 almas se converteram e se batizaram. Então, não é por acaso que o diabo estava de olho nele. Por exemplo, olha o bispo. Por que o bispo foi preso? Por que o bispo passou 11 dias dentro de uma cadeia? E não tinha nada, porque se tivesse, ele estava preso, tinha sido condenado. Mas ele foi jogado numa prisão, o nome do bispo foi colocado na lata do lixo, perseguido, em todos os jornais, em todas as revistas, em todas as mídias, nos jornais de TV, ligava-se a televisão, quem era daquela época, lembra? Era só falando do Bispo Macedo. O nome Bispo Macedo virou sinônimo de ladrão no Brasil e no mundo. O bispo foi peneirado, mas quando saiu de tudo isso, então ele saiu preparado para as coisas grandes que Deus iria fazer, que nós nem imaginávamos. Quem imaginava o Templo de Salomão? Quem imaginava? Então, todas essas coisas, para não perder o fio da meada, todas essas coisas grandes que Deus estava preparando para fazer, então, Ele permitiu que a igreja fosse perseguida, que o bispo fosse até preso, porque essas peneiras fazem com que nós tenhamos consciência da nossa insignificância, da nossa humanidade, da nossa pequenez. E aí, quando você sai desses desertos, dessas peneiras, você sai mais forte. Amém, pessoal? Você não fica mais forte lendo a Bíblia. Você não fica mais forte lendo a Bíblia. Você fica mais forte quando você levanta um peso maior. Eu estou saindo de uma cirurgia no calcanhar, por causa do futebol, coisa de craque. Poucos têm essa experiência. Eu, Neymar, Ronaldo Fenômeno, alguns. Então, eu operei, e você sabe que a perna fica parada. Aí o que aconteceu? Essa ficou mais grossa do que essa. Essa que afinou, porque você não usa a força, não usa os músculos, eles vão, a perna foi, aí eu olhava assim e falava, pô, isso aqui está mais fraca. E aí eu tive que fazer fisioterapia. E na fisioterapia, o primeiro dia que colocaram um peso para eu levantar, eu falei, não dá, não aguento, está fraca. Com essa eu levanto, mas com essa não dá mais. Mas também, por isso que eu não conseguia andar, porque ela não me sustentava. Está no finalzinho, ainda estou mancando. Mas ela não me sustentava. Então só teve um jeito de fazer ela ficar forte. Teve que ir aumentando o quê? O peso. Não adiantava eu pegar um livro de fisioterapia e ficar lendo. É assim, assim, assado. Então, teve que colocar a cada dia um peso maior. E ainda está assim. Eu estou fazendo fisioterapia ainda. E cada vez vai aumentando o peso. E cada vez que vai aumentando o peso, então a perna está chegando no nível da outra. É assim que você fica forte. É passando por dificuldades maiores.
vez que você vir diante de si uma perseguição, às vezes você se vê perseguido até por pessoas da mesma fé, que é mais difícil de você suportar, porque quando a perseguição vem do incrédulo, você diz assim: é incrédulo, o que eu vou esperar dele? Mas e quando você é ferido pelo justo? Como disse Davi: fira-me o justo e ele estará me fazendo um favor. Porque você ser perseguido, Davi ser perseguido pelos filisteus já era normal, agora ser perseguido por Saul, que era o rei de Israel, como é que você vai suportar uma pessoa que serve o mesmo Deus que você, que anda pela mesma palavra que você, e te pisando, e querendo tirar a sua vida, como Davi tinha que fugir para o deserto, porque Saul queria matá-lo? Por isso Davi escreveu: fira-me o justo, e será isso mercê, ou seja, estará me fazendo um favor, será como brasas vivas sobre a minha cabeça, e eu não vou rejeitar. Então, Davi tinha consciência de que toda aquela perseguição que ele sofreu, e foram anos sendo perseguido por Saul, ele sabia que era Deus o lapidando, o moldando e o preparando para a grandeza que se revelaria para ele. Por isso, até hoje, o nome de Davi, o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel. Então, para Deus fazer coisas grandes na nossa vida, Ele permite que nós venhamos passar pelas peneiras. Amém? Só para acordar, que estou vendo, tem gente dormindo aí. Então Deus permite que nós venhamos passar por peneiras. Quanto mais usado você for por Deus, quanto mais usado você for por Deus, mais apertada vai ser a peneira, mais difíceis serão as peneiras. Amém, pessoal? É que eu não tenho preparado aqui, não pedi para preparar, mas muitos talvez já tenham visto aquele vídeo em que entrevistaram o Bispo Macedo dentro da prisão, dentro da cela. Ele atrás das grades e a repórter pergunta: como é que o senhor vê isso aqui, essa prisão, sua prisão? Ele falou: olha, eu me sinto um privilegiado. É um privilégio, é assim que eu vejo. Nós não entendemos agora, mas isso vai servir em alguma coisa para o futuro. Ou seja, o bispo teve a revelação de que ali Deus estava preparando para coisas grandes. Porque se Deus te dá coisas grandes e você não está moldado, você corre o perigo de se perder, de se ensoberbecer, de achar que você é o rei da cocada. Então, nos desertos, nas peneiras da vida, nas dificuldades da vida, é que nós somos preparados por Deus. Esse Pedro, ou esse Simão, que lá atrás Jesus teve que rogar por ele, porque ele não estava preparado, lá na frente, chegou a morrer por causa do Evangelho, foi preso, foi açoitado. E quando isso acontecia, você vê que, você lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos presos faziam o que dentro da prisão? Cantavam. Eles se viam privilegiados, era um privilégio para eles passar por aquilo ali. Você, aqui, ó. Olha aqui, gente, nós somos o quê? Dá para comer esse ramo de trigo? Você come isso aqui? Não, porque ele está em forma de ramo. Como é que você vai comer isso aqui? Não faço nem a menor ideia do gosto disso aqui. Mas depois que ele passa por um processo, inclusive sendo peneirado, então ele se torna um alimento fundamental, o trigo. O pão vem dele, que simboliza o Senhor Jesus, que é o pão da vida. Então você e eu, nós somos isso aqui. Amém, pessoal? Você é precioso para Deus, mas esteja consciente de que a sua fé será provada. Não espere que porque você agora é do Senhor Jesus, você vai encontrar tudo fácil, para você tudo vai ser um mar de rosas. Você vai enfrentar lutas, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E quando vier uma luta, claro,
Se você, por exemplo, comete um pecado, você cai na fé, você rouba, você furta, você mente, você adultera, então você vai colher o que você está plantando, e aí não é deserto que Deus está te levando, você que foi para lá. Tem os desertos e as peneiras que vêm porque estão ligadas à nossa fé, mas tem aqueles desertos que a própria pessoa se enfia no deserto, porque ela criou uma situação. Não foi nem o diabo. Tem gente que o diabo não precisa nem fazer nada, ele fica de braço cruzado que ela mesmo se enrola. Como diz a Bíblia lá, o que abre uma cova nela cairá, e a pedra rola sobre quem mexe nela, sobre quem revolve. Então, aí é diferente. Mas se você é justo, você anda na presença de Deus, e mesmo assim você é afligido, é porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quem está me entendendo faz assim. Eu não conheço um herói da fé na Bíblia, e nem tampouco conheço um homem de Deus na obra, que tenha, que seja usado por Deus de forma expressiva. Não conheço nenhum que você sente com ele e ele te conte um passado fácil. Ele passou por situações terríveis, e normalmente dentro da própria obra. Quem está entendendo faz assim. Dentro da própria obra. Mas o Espírito Santo permite, e Ele sabe da sua capacidade. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.